E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. No Fisioterapista de hoje a gente vai falar sobre proteína, a gente vai falar sobre o Whey Protein, né? Tão famoso Whey Protein, vários mitos a respeito dessa suplementação. E nessa carona eu vou levar meu amigo Guilherme Giorelli, que é lá do Rio de Janeiro, para contar tudo pra gente sobre o assunto. Vamos com a gente nessa carona? Tudo bom? Fala, Gui. Licença, cara. E aí? Beleza? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter aceito aí. E a viagem foi bem? Tudo bom, cara. Show. Ó, estamos gravando aí já. Dá um oi pra galera e se apresenta aí, fala de onde você é, o que você fez. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo, sou médico do esporte. Fiz clínica médica aqui no IANSP, né? E de lá pra cá fui estudando cada vez mais, pensando sempre... pensava em mim, na verdade, né? Verdade seja dita, em como me ajudar a emagrecer, a ter mais performance. E isso foi me levando por caminhos que eu não aprendi na faculdade nem na residência. Então, depois de fazer clínica médica, fui fazer endocrinologia, aí depois fui fazer nutrologia, depois medicina do esporte. E eu acho que eu trabalho hoje com nutrologia mesmo no consultório, mas assim, com essas dificuldades que a gente vai tendo no dia a dia, né? Pra gente contextualizar um pouco a coisa aqui, acho que assim, depois do ano 2000, talvez, assim, né, teve um boom da atividade física, acho que as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, né, tanto pela saúde quanto pela parte estética da coisa. A gente não via tanto isso antes, talvez, né, não nessa proporção que a gente tem hoje. E aí logo em seguida veio a coisa de como melhorar a performance, né? E aí surgiu a suplementação, que antes talvez ficava muito nichada para os atletas, fisiculturistas e tal, e aí isso explodiu para todo mundo, né? E aí dentro disso, o principal suplemento talvez que a gente tem aí sejam as proteínas, e a mais conhecida de todas aí disparado, o Whey Protein, né? Famoso, mas que a gente não conhece muito bem, né? O que é o Whey Protein? Então, cara, eu acho que assim, o suplemento, né, a definição dele, a definição que eu mais gosto, né, é que suplemento é parte do alimento. Então, você vai tirar um pedaço do alimento, vai concentrar ele e vai dar para quem precisa. Então, o Whey Protein é a tradução da proteína do soro do leite. Então, sabe quando você compra um queijo Minas e tem aquela aguinha suja ali, que a gente fica com nojo até? Ali tem Whey Protein, mas também tem lactose e também tem gordura. E aí se foi estudando e foi se observando que é essa proteína Whey Protein, que corresponde só a 20% da proteína do soro do leite, ela tem uma absorção muito alta. E foi aí que se ampliou essa discussão, então. E aí saiu de ser nichado mais para fisiculturista, e aí hoje você vê na UTI, você vê em criança, você vê em todos os lados. E pensando um pouco assim em proteínas, né, tipo, não tem só o Whey, tem outros tipos, né, mas o Whey é realmente o melhor, por isso que ele se popularizou, ou é porque ele é mais barato, como que é? Ele é mais caro, né, e um pouco do preço dele é porque só 20% da proteína do leite é o Whey Protein. Mas ele é o mais famoso porque ele tem maior biodisponibilidade, ou seja, uma vez que você consome, você absorve mais. E aí isso se destaca também, que acaba que ele tem um perfil de aminoácido essencial um pouco maior. Então quando a gente fala hoje sobre proteína, não é a qualidade é importante, mas a quantidade também é muito importante. Uma vez que a gente iguala a quantidade, aí o Whey Protein se destaca. E mesmo dentro do Whey Protein a gente tem vários tipos, né, de Whey Protein. A gente tem lá hoje o isolado, hidrolisado. É igual, é diferente? Como que é isso? Então, esse posicionamento acontece muito quando a gente está empolgado, né? Aí chega a comprar na loja, o vendedor, quer isolado, hidrolisado ou concentrado, né? Então assim, esses nomes, eles se referem à quantidade de proteína por porção. Então, concentrado é quando a indústria pega lá o soro do leite, tira a lactose, tira a gordura e chega até 80%. O isolado é a partir de 90%.
E esse é um grande ponto de confusão, porque o concentrado, como é até 80, você não sabe exatamente quanto tem. Ele pode ter 80, mas pode ter 70, pode ter 60. O isolado não, ele deve ter mais do que 90. E o hidrolisado, na verdade, não se refere à quantidade, se refere a como essa molécula se apresenta. Então, a gente tem as proteínas são uniões de ligações, os peptídeos dos aminoácidos se juntam, e os peptídeos você pode quebrar em aminoácidos. Quando você, então, quebra a proteína através da hidrólise, para ela ser mais rapidamente absorvida, a gente tem um whey protein hidrolisado. Então quem precisa de um whey hidrolisado é quem tem uma dificuldade de absorção. E dentre esses 3 tipos, assim, a gente imagina que se a gente tem 3 tipos, cada um tem a sua indicação específica, talvez, entre cada um deles, ou a mesma pessoa precisa consumir quantidades de cada um? Então, aí assim, como o suplemento é parte do alimento, para a gente definir qual suplemento você precisa saber primeiro quem você é, então o tipo da pessoa, depois o que você não está comendo. E essa é uma grande confusão que a gente tem quando discute qualquer suplementação, porque a gente sempre acha que, eu vou dar um suplemento para uma pessoa e vai dar resultado. Não é verdade, você tem que saber o que ela está comendo, ou melhor, o que ela não está comendo para poder resolver. Então, quando você tem uma proteína concentrada, o que vai importar ali é quanto de proteína tem por porção. E aí quanto de whey tem por porção. Depois o isolado vai ter uma quantidade maior. Então trabalhos que comparam o concentrado versus o isolado só mostram uma relevância estatística numa população que tem uma grande deficiência de proteína, né? Se é uma população que come mais ou menos, não vai mostrar diferença. E aí, como essa história da suplementação, do whey surgiu muito em volta da atividade física, para a atividade física a gente tem o antes, tem o durante e tem o depois da atividade. É verdade. E aí, qual que é o melhor aí? Qual que é? Existe hoje uma indicação clara, existe já uma evidência clara do melhor momento para a gente consumir o whey, ou isso não existe? Então assim, a pergunta que todo mundo faz, essa é final, é pré ou pós, né? Só fala assim. Então assim, sem dúvida nenhuma, o exercício ele é um estímulo anabólico que ele leva o nosso organismo a uma série de respostas e que não acabam quando a gente acaba de fazer exercício. Ninguém melhor do que você para falar sobre isso, né? E uma vez que o exercício então provoca essa abertura de respostas metabólicas, ele também leva com que o nosso organismo absorva mais proteína quando a gente acaba de fazer. Mas a maior parte dos trabalhos que mostram que o ideal é você tomar depois, ele faz exercícios curtos. Então ele faz assim, 2 séries, 3 séries, e aí mostra que consumir é melhor após. Mas ele só está comparando antes e depois. No fato, no dia a dia, a pessoa não está fazendo só 3 grupamentos musculares, ela está fazendo vários. E aí a pergunta é, você acabou de fazer a sua série lá de peitoral, ali já não é o pós-treino do peitoral? Então ali você já precisaria de proteína. Então, para a gente responder se é pré ou pós o exercício, a grande pergunta é quanto tempo durou esse exercício e qual foi o último momento que você se alimentou. Porque não importa nada do que você come, importa quanto você absorve. E se você comeu uma grande quantidade de proteína, fez exercício que durou 30 minutos e depois vai tomar proteína de novo, não vai absorver, porque o teu estômago e o intestino ainda estão trabalhando aquela proteína pré. Então é possível antes, é possível depois, e se durar mais de 1h30 até durante. Tudo é possível, dependendo da pessoa. E aí fica a pergunta, quem é a pessoa? Quem que é o cara que precisa tomar whey protein hoje? Então assim, o whey protein é uma proteína, né? Então vai precisar de whey protein quem precisa de proteína. Então as diretrizes para esporte, elas vão falar que as pessoas precisam de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo dia. A diretriz do American College Sports Medicine, por exemplo, fala isso. Se você está dentro dessa faixa, mas você está querendo aumentar a massa magra, ou você não quer aumentar a massa magra, mas você tem que diminuir a sua quantidade de caloria e manter a sua atividade de energia, você deve aumentar a quantidade de proteína, e aí o whey protein se torna uma ferramenta útil. E ele é muito útil, na verdade, porque ele tem vários formatos de apresentação, né? Então você tem na forma de barra, na forma de biscoito, na forma de pó. Então, vou falar de mim, assim, eu tomo whey protein muito como substituto de refeição. Então, muitas vezes você está enrolado no trabalho, você não tem a possibilidade de comer uma comida. Eu até preferiria comer, mas não é sempre que dá. E falando de proteína, né, de consumo de proteína, né, quantidade que a pessoa precisa consumir durante o dia,
Porque quando a gente pega lá o potinho do whey, tem lá, consumir um scoop, que é mais ou menos 30 gramas para a maioria das marcas, né? É verdade. Mas qual que é o correto, assim, né? Primeiro, quanto que uma pessoa precisa ingerir por dia de proteína? E quando ela vai tomar o whey dela, tem uma quantidade correta que ela tem que tomar também? Então, assim, nos últimos 20 anos, todas as diretrizes novas que saem no esporte, eles têm ampliado a quantidade de proteína que você pode dar, porque não se comprova que um excesso de proteína levaria a uma lesão renal numa pessoa saudável, numa pessoa que não tem lesão nenhuma. Se a pessoa tem uma lesão renal, o aumento de proteína, sem dúvida, vai prejudicar o prognóstico daquela doença. Uma vez dito isso, a gente vai olhar como é que está a alimentação da pessoa. Então, vai precisar de proteína quem não estiver chegando naquele aporte. E aí, como não importa só a quantidade por dia, a quantidade é importante, mas também o momento, se chega a cálculos de 0,25 a 0,3 vezes o peso da pessoa, que é o que ela consegue absorver a cada 3 ou 4 horas. Como na maior parte dos estudos clínicos, a gente quando pensa numa pessoa média, pensa numa pessoa de 70 quilos, é que chega nesse número que todos os scoops ali tem em torno de 20, 25 gramas. Então, é uma média pra galera em geral aí, mas se o cara for muito magro ou for muito gordinho, ele vai ter que readequar isso aí provavelmente. E também de acordo com o que ele não tá comendo, né? Aproveitando que você tocou aí no assunto, eu ia falar um pouquinho sobre os mitos do whey protein, né? Um deles é justamente isso, né? Que quem toma whey protein vai acabar com o rim, que vai piorar a função renal. É verdade? É mentira? De onde surgiu isso? É assim, ó, a gente sempre, na medicina, a gente primeiro não quer levar o paciente ao mal, né? A gente tem muito medo. E existe esse medo de excesso de proteína levar a lesão renal. Mas tem grandes trabalhos, um deles é a diretriz da Brasp em idoso, que mostrou que quando você tem uma pessoa saudável, a gente chegar nas quantidades de proteína das diretrizes é muito seguro. Então vai falar em 2 gramas numa pessoa até 60 anos, numa pessoa acima de 65 anos você vai chegar em 1,5 gramas de proteína por quilo dia. E aí se você chega nessas metas, se a proteína é do whey, se a proteína é do frango, o risco é o mesmo, né? A grande questão é que se você tem que consumir pouca proteína, é justamente a proteína que tem melhor absorção que você deve usar, né? E aí o whey protein mais uma vez se destaca. Acho legal falar isso, né? Porque, principalmente acho que no hospital, onde muitos pacientes já estão no processo de insuficiência renal aguda, o pessoal tem muito medo de usar proteína, de dar proteína para o doente, né? Alcançar níveis maiores aí. E os próprios guidelines do pessoal da nefro mostra que é mais importante eu dar proteína, que se precisar eu vou lá e dialiso o paciente, do que eu evitar de dar proteína, né? Eu acabei de ver uma palestra da doutora Melina falando exatamente isso, né? E você vê por que a gente está falando de proteína no paciente internado no hospital, e se tiver que fazer diálise faremos? Porque quando a gente está falando em proteína, a gente não está falando só na massa muscular esquelética com toda a sua importância para a sobrevida. A gente está falando em diafragma também, a gente está falando em hormônios. E tudo isso só vai ser produzido se a gente tiver absorvendo mais nitrogênio do que a gente está eliminando. E o nitrogênio a gente só consegue na alimentação através da proteína. Então não tem muita discussão, porque se você estiver dando um antibiótico para o paciente, mas a defesa dele não estiver funcionando, a resposta vai ser pior, né? Então é importante ter o cuidado, mas tem que tratar o paciente, né? E a alimentação faz parte, a alimentação e o exercício fazem parte do paciente sempre, né? Tem que cuidar do todo e não só de um sistema isolado, né? Eu acho que esse que é o grande ponto que a gente vem aprendendo na saúde como um todo, assim. Antigamente, as doenças agudas matavam muito rápido, não dava tempo da gente aprender. E a gente vai aprendendo com o tempo de que tudo que a gente pensa como prevenção, tem que pensar durante o tratamento também, né? E óbvio, com os ajustes específicos, com cada dificuldade, mas todo mundo precisa de alimentação, todo mundo precisa ter estímulo para o organismo poder se adaptar. Sim. Dentro ainda de um dos mitos aí do whey, aquela coisa assim, o whey engorda. Eu escuto isso principalmente das meninas, né? Comecei a tomar whey e comecei a engordar. Verdade ou mentira? Então, o whey protein é proteína, né? Proteína é comida, e toda comida, se tiver exagerada, vai engordar mesmo. Mas aí não é o pobre coitado do whey que é o responsável, é a soma do todo. Então, se você está querendo emagrecer e você continuar comendo a mesma coisa e só adicionar um whey, pode ter certeza que você vai engordar. A estratégia para um whey poder emagrecer, e tem vários trabalhos,
tem um trabalho de uma equipe da Europa que fala em whey protein em paciente diabético, por exemplo, que eles fazem uma estratégia muito interessante, que eles dão alíquotas de 15 gramas de whey protein antes da refeição. Você fala, bom, não faz o menor sentido dar 15 gramas antes da refeição, porque na refeição vai ter proteína também. Mas aí por que eles dão? Porque ao dar o whey antes da refeição, isso também aumenta a saciedade, e aí durante a refeição a pessoa come menos. Então, na verdade, como é uma proteína que tem rápida absorção, tem efeito no sistema nervoso central, então o whey protein consegue sabidamente levar a diminuição da fome através da leucina, por diminuir o neuropeptídeo Y e o AGUT, que são 2 hormônios orexígenos. Tem vários estudos, né? Então o whey protein se destaca pela quantidade de aminoácidos essencial, e depois as grandes pesquisas que tem no whey protein é porque esses aminoácidos essenciais do whey protein vão se juntando em ligações peptídicas, e aí tem peptídeo que tem possíveis mecanismos de ação muito amplos, sistema imune, inibidor da ECA, então tem efeito na hipertensão, tem efeito na saciedade. Então realmente é muito estudado, e aí cria-se esses mitos e essas questões todas. Você falou agora aí sobre os aminoácidos essenciais. Sachê de aminoácido essencial pode substituir o whey protein? Cara, ele sem dúvida nenhuma é uma fonte de proteína, tá? Se pode substituir o whey protein ou não, essa pergunta eu acho que eu nunca vi sendo pesquisada cientificamente. E tudo vai depender do perfil de aminoácido essencial que vai ter dentro do sachê. Porque quando a gente come, por exemplo, ovo, quando a gente come carne, quando a gente come frango, a gente também tem aminoácido essencial. Só que a diferença para o whey protein é o perfil que tem. E o whey protein é tão estudado porque esses aminoácidos essenciais, quando se juntam, eles comprovadamente formam peptídeos, e os peptídeos têm mecanismos de ação farmacológico, vamos dizer assim, entre aspas. Quando você dá um perfil de aminoácido essencial, você tem essa oportunidade, mas tem que ser testado, né? E aí a gente vai ter que ter testes específicos para cada grupo desse, né? Então são pesquisas que vão ter respostas específicas também. E com relação às populações, digamos assim, as diferentes populações, né? Por exemplo, a gente tem um cara que é atleta, a gente tem um cara que é um indivíduo ativo, a gente tem um cara que é um sedentário, a gente tem um idoso, um jovem, a criança. Todo mundo pode tomar. Existe alguma contraindicação para algum desses grupos? E em relação às quantidades também, assim, como que a gente está nisso? Então, cara, isso é uma das coisas mais legais, assim, né? Eu tô com um filho de 7 meses, a pediatra passou o complemento para ele, e a primeira informação do complemento tá escrito lá: proteína hidrolisada do soro do leite. Então tá dando whey protein para uma criança de 7 meses. A minha avó faleceu em fevereiro desse ano, tava lá na UTI, tava lá uma alíquota de proteína, foi lá olhar o whey protein. Então todo mundo que está vivo precisa de proteína, o que vai diferenciar é a quantidade. Então um indivíduo que tem uma insuficiência renal grave, uma função renal menor do que 30, a necessidade, a possibilidade da proteína para ele é menor, então tem que ser ajustado. Mas uma vez dito isso, as pessoas vão todas precisar de proteína, pode ser utilizado o whey protein ou não. E aí quando a gente junta essas pessoas, então todo mundo precisa de proteína, com o exercício, as últimas diretrizes elas saíram de pensar no exercício em si. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ativa ou eu sou uma pessoa que joga vôlei, e vai pensar no impacto daquele exercício em você. Então, se o exercício é uma novidade para mim, ou seja, eu estou jogando vôlei, eu estou acostumado a jogar vôlei, não é uma novidade para mim, eu vou precisar de menos proteína, porque eu tenho menos destruição de massa muscular. Se eu estou jogando vôlei, mas eu estou intensificando o meu treinamento, porque eu vou ter um campeonato lá na frente, isso é um estímulo maior, então eu vou ter mais destruição de proteína, eu vou precisar de mais alimentação de proteína. Então, os conceitos são sempre individualizados. E aí a gente vai ter que ter métricas para avaliar. Então, a bioimpedância é uma boa métrica para avaliar se você está ganhando ou perdendo massa magra. Então, as diretrizes, elas são diretrizes no sentido de que elas direcionam o raciocínio, não são leis. A gente tem que cuidar do paciente para ver o risco, se não está evoluindo com alguma piora, mas tem que ver o impacto do que ele está absorvendo. Então, eu gosto muito de brincar dizendo que aquela frase "você é o que você come" é a maior mentira de todas. Porque você não é o que você come, você é o que você faz com o que você come. Então tem que entender o que você se alimenta, mas o que teu organismo está reagindo, que tipo de exercício você faz. E aí a partir do momento que você vai aumentando a intensidade do exercício, você vai precisar de um maior aporte proteico, né? Então realmente precisa estar junto. Precisa que eu fortalecer aqui nossa amizade pra gente estar junto. Pra eu aprender cada vez mais, né? Você falou uma coisa
interessante que eu estava pensando agora aqui. Você falou da bioimpedância para a gente ver a massa muscular. E geralmente a gente prescreve o whey protein em gramas por quilo de peso, né? E aí esse peso faz diferença se é o peso total, o ideal, o peso ideal, o peso total, peso predito ou só peso da massa muscular? Tem diferença? Então, isso é uma ótima pergunta, cara. E assim, quando a gente está dando whey proteína, a gente está com medo ainda de causar uma lesão renal. Então, por causa disso, você dá a proteína de acordo com o peso do momento do paciente, porque a gente está pensando em fluxo de sangue para o rim. Então, você não está pensando na massa magra que ele vai ter lá, você está pensando em não sobrecarregar o rim. Se é que proteína sobrecarrega, que tem função renal normal. Mas a gente vai com esse cuidado. Então, sempre pensa no peso atual do paciente. Se diminuir, tem que ajustar. Se aumentar, tem que ajustar. Porque a gente está pensando em fluxo. E aí, o outro segredo também é que a gente não tem uma recomendação de volume de água por dia. A gente tem de fluxo também, né? Então, tem que ir bebendo água ao longo do dia, porque isso vai te ajudar muito, né? E tem alguma pesquisa que já tentou fazer isso? Em vez de prescrever pelo peso real do paciente, prescrever só pela massa magra, por exemplo? Você já viu cara, algo do tipo? eu já vi, mas eu já vi pensando em melhorar a performance. Eu nunca vi pensando em avaliar a lesão renal. Até porque a maior parte das proteínas, a maior das vezes que se faz trabalho pensando em lesão renal, você chega a ter trabalhos em fisiculturista usando 3, 4, 5 gramas durante um ano de proteína e não provoca lesão renal. Mas não é porque fez trabalho durante um ano que a gente tem segurança para isso, né? Então os nefrologistas vão pedir 3 anos, 5 anos, né? Então, acaba que para fazer esse trabalho demoraria muito tempo e aí com esse N tão grande eu não vi. Quando se propõe a fazer, não mostra diferença. Mas ainda assim a gente vai com esse cuidado, né? 5 gramas é pesado, hein? Pois é. Não, o fisiculturismo é assim, as pessoas dedicam a vida dela àquilo, né? E são altamente arrojadas. Então as quantidades de proteínas são muito altas, às vezes doses de creatina também são muito altas. E aí não é porque uma pessoa, um grupo de pessoas fez durante um período de 1 ano, 2 anos que a gente pode sair replicando por aí, né? São pessoas que às vezes assumem riscos altos. Sim, exatamente. E aí quando a gente fala de whey também, uma informação ou algo que vem surgindo, principalmente nos últimos anos, a gente vê cada vez mais gente tomando também, é o BCA. Que é o BCA e como que ele funciona, por que ele é importante? Então, cara, BCA é uma sigla, né, que significa Branched Chain Amino Acids. São aminoácidos de cadeia ramificada, que são 3. Leucina, isoleucina e valina. Há muitos anos se estuda BCA em performance esportiva, porque se achava que tomar BCA durante uma corrida de endurance, você diminuía a sensação de fadiga no sistema nervoso central. Isso nunca foi comprovado, tá? Que tinha esse benefício. O que a gente tem hoje de utilização de BCA é que esses são 3 aminoácidos essenciais e eles podem ser utilizados se você tem uma alimentação de qualidade proteica baixa. Então é muito parecido hoje com um pool de aminoácidos essenciais também. Então você vai dar para uma pessoa que tem um perfil de aminoácido ruim naquela alimentação, tá? Então, normalmente, quando você toma um whey protein, você tem ali dentro de um whey protein 25% de BCA, tá? E dentro desse 25% de BCA, metade, então 50% dos 25%, costumam ser leucina, que é o principal aminoácido do whey, principal aminoácido do BCA. Então, para uma pessoa de 70 quilos tomando uma medida de whey, normalmente não é necessário tomar BCA naquela porção. Mas nada impede que, se ela toma um whey protein às 6 horas da tarde, quando está na hora do lanche dela, às 2, ela possa enriquecer com BCA se ela tem uma alimentação com um perfil de aminoácido pior. Por isso, quando a gente vê lá o perfil de aminoácidos do whey protein, a gente vê que tem esses aminoácidos, né? A gente vê que tem a leucina, então assim, já tem BCA no whey que a gente toma, mas a gente mesmo assim vê muita gente tomando, então talvez que aconteça muita gente toma da maneira... talvez no momento errado. No momento errado, né? Mas o ponto é que não é nem só no whey não, no ovo também tem BCA, no frango também tem BCA. Tudo que a gente come, tudo que tem todos os aminoácidos essenciais vai ter. Se você comer arroz com feijão, também tem. Então, quando você toma BCA, é que BCA, a leucina especificamente, ela é o aminoácido que é mais rapidamente absorvido, né? Então, existem grandes trabalhos que utilizam BCA discutindo o benefício, né? BCA mostra um grande benefício quando a pessoa tem uma alimentação com pouca proteína.
Então você dá 2 gramas de BCA, uma grama pré-treino, outra grama pós-treino, o indivíduo melhora aquela dor muscular. Mas é no grupo que tem pouca conteúdo de proteína. O grupo que tem um grande consumo normalmente não mostra benefício. Eu tinha até comentado com o Gui uma vez que quando eu tomo BCA e quando eu não estou tomando BCA, separado do whey, assim, eu sinto a minha recuperação muscular muito mais rápida de um treino pro outro. Sinto que, tipo assim, tá pronto de novo pro treino. Eu acho que isso é perfeito, cara. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar também as respostas individuais, porque a gente está acostumado nos últimos anos a falar em medicina baseada em evidências, mas a gente esquece que a gente está falando em medicinas baseadas em evidências epidemiológicas, então questões que respondam 2.000 pessoas. E quando a gente fala de suplemento, que é a parte do alimento que tem que ser dado para quem tem aquela carência, a gente não vai ter uma resposta epidemiológica se a gente não ajustar a alimentação de todo mundo. E dificilmente você tem 2 pessoas que comam igual, e impossível você ter 2 pessoas que consigam absorver a mesma coisa. Então, no seu caso, quando eu até falei, a gente conversou naquele dia, se você tem essa resposta, mantém, cara. Porque assim, provavelmente você precisa de uma absorção maior. E faz sentido, porque você tem um gasto energético maior mesmo, você tem um treino maior. Então acho que a consulta nesse perfil de paciente é buscar qual é o fator limitante dele. Então o problema dele é a proteína, o problema é a qualidade da proteína, o problema é o momento que ele está tomando, o problema é o treino que ele já adaptou, né? Então tem que conversar sobre tudo e trabalhar em conjunto, né? E já que você falou dessa coisa da individualização, hoje tem como a gente buscar isso num exame ou é somente na anamnese, na conversa, saber ali da alimentação do cara? Cara, isso é uma pergunta polêmica, porque assim,